Bom dia, Dani. Bom dia, quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Estou aqui fixando o tema da live para a gente poder começar. O Instagram está avisando as pessoas aí. Bom dia, Débora, Vinícius, sejam bem-vindos. Enquanto isso, você que chegou agora, aproveita, me ajuda, envia. Para quem você lembrou, alguém que você pensou, poxa, essa live ia ajudar essa pessoa, você aproveita e manda. Só tô aqui, ó, fixando o tema da nossa live de hoje. Aí. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o tema aqui. Ok, dá bom dia aqui para as pessoas, sejam bem-vindos. Instagram tá aí avisando, mas se você lembrou de alguém, aproveita e envia. Manda os coraçõezinhos. Primeiro que eu vou me ficar feliz, e segundo, porque ele entende que o conteúdo é importante e ele começa a entregar o conteúdo. Sejam todos bem-vindos, 10 de outubro. Mais uma segunda-feira, 47ª semana que a gente está juntos aqui. Alguns juntos desde o início do projeto e eu fico muito feliz. Hoje a gente vai estar de uma maneira especial falando sobre um tema importante e um pouco espinhoso. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda. Mas estamos aqui para a gente refletir sobre a ótica da espiritualidade, sobre as nossas emoções, né? Um tema importante. E olha que foi uma live que me deu trabalho, hein? Geralmente, como vocês sabem, eu faço as lives no domingo. Comecei de manhã. Não, a coisa ia e não ia, porque não podia estar falando só. Bom dia, Jonas, seja bem-vindo. Sobre o aspecto do desenvolvimento humano, eu precisava linkar com o aspecto da espiritualidade também. Ou seja, eu terminei essa live quando eu cheguei da igreja. Passei um dia meditando e refletindo sobre a questão das emoções, mas está aqui. E eu tenho certeza que da mesma maneira que quando terminou hoje de manhã eu fiz uma revisão, eu senti que tinha falado ao meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração de cada um de nós aqui, inclusive ao meu novamente também, sobre essa questão das nossas emoções, né? E quem governa a nossa vida, de que maneira nós somos governados. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, nossa, sabe que aquele tema que você colocou me fez eu pensar um pouco em quem eu era e o que eu estou me tornando? Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. E vamos começar, né? Eu queria já inicialmente aproveitar que estamos todos aqui, dar bom dia para todos os ouvintes da Rádio Consciência FM que recebem essa live em formato de podcast, sempre nas quartas-feiras, através do programa da Rede Conexão Mulher. Você seja bem-vindo, que da mesma maneira que hoje aqui no Ao Vivo, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui refletindo sobre o aspecto das emoções, que essa live também cumpra o papel dela quando você estiver ouvindo, seja através da Rádio Consciência FM, ou seja porque você chegou aqui na live de alguma maneira, porque alguém te enviou depois, porque você viu lá no meu feed, que você possa também, mesmo que seja depois, você possa de alguma maneira ser edificado e crescer com as coisas que nós vamos discutir aqui. Para quem não conhece o projeto, vai fazer um ano agora, dia 15 de novembro, que eu lancei esse projeto chamado No Secreto Lugar de Intimidade, e o objetivo desse projeto é justamente a gente iniciar a semana juntos,
fazendo um pouco daquilo que eu faço diariamente, que é a minha prática diária, que é antes de começar o meu dia, eu tirar um tempinho para o desenvolvimento da minha espiritualidade, para me conectar com Deus, para me conectar com o transcendente e de alguma forma trazer toda essa força da nossa conexão com o Eterno, com Deus, para a minha vida diária. E foi assim que nasceu no Secreto Lugar de Intimidade. Nós estamos fazendo hoje a 47ª live. Mês que vem falta pouquinho. Esse projeto vai estar com 1 ano de constância. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 6h45. E vamos começar, né? Hoje a gente está falando sobre um tema que eu considero sobre, mesmo no aspecto do desenvolvimento humano, que é uma área que eu trabalho na minha vida secular, como também da espiritualidade, algo assim extremamente importante. A gente vai estar falando sobre as nossas emoções e de que maneira as nossas emoções podem ou não governar as nossas vidas, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Quando eu lancei aqui a pergunta e o tema da live no sábado pela manhã, eu fiz depois uma enquete e eu perguntava para as pessoas o seguinte: suas emoções governam sua vida? E depois eu até divulguei o resultado. 33% disseram que sim, minhas emoções governam a minha vida. 67% disseram que não, minhas emoções não governam a minha vida. Mas vamos ver aqui ao longo da nossa reflexão se as pessoas que disseram não e que por acaso podem estar aqui na live, se elas continuam mantendo essa posição ou se a gente vai olhar para as nossas emoções sobre uma outra ótica. Então vamos lá. Então, é óbvio, como eu falei que eu fiz essa pergunta, eu não tenho como não falar um pouquinho sobre inteligência emocional e inteligência espiritual antes da gente fazer aqui uma conexão com a nossa vida secular. Quando a gente vai falar de inteligência emocional, sobre o aspecto do desenvolvimento humano e da própria psicologia, a gente vai olhar e vai encontrar definições das mais variadas. Bom dia aí, ó. Para quem chegou agora, sejam todos muito bem-vindos. Então, quando a gente pensa, né, esse tema é um tema que eu gosto de trabalhar, porque ele desdobra em muitas coisas, gente. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente vai falar de crença que nos limitam, a gente vai falar dos nossos sabotadores, que são hábitos e que são herdados, né, desde a nossa infância e colocados dentro de nós como mecanismos de defesa ainda na infância, e que aquilo ele consolida tão forte dentro da gente que eu digo que ele calcifica e ele traz padrões de comportamento que muitas vezes eu tomo decisões baseadas nos meus sabotadores que acabam me prejudicando. Então, olha, quando a gente fala de inteligência humana, como ela permeia, de inteligência emocional, como ela permeia a nossa vida de uma maneira assim imensa. Então, o que é essa coisa da inteligência emocional à luz da psicologia, da ciência? O que eles nos dizem? Eles dizem que isso é uma capacidade que nós temos, quando a gente tem inteligência emocional, de conhecer e reconhecer as nossas emoções. E a maneira como essas emoções, como é que nós lidamos com ela, como é que nós nos relacionamos com o universo à nossa volta e com as pessoas à nossa volta. Então, bom dia, Lore, que bom ter você aqui. E todos que entraram, né? Vendo aqui, Sara, vou dar uma paradinha porque eu falei, não tem que falar todo mundo. Sheila, Rogéria, Sandra, minha amiga Gisela, Daniela Barros, Kátia, Loma, Daniel. Sejam bem-vindos. Então, quando a gente trabalha essa questão da inteligência emocional e a gente olha sobre o aspecto da ciência, da psicologia, é esse conceito que a psicologia traz, que descreve essa capacidade que eu tenho de reconhecer e avaliar os meus sentimentos e o dos outros.
e a maneira como eu me relaciono com isso, como eu lido com isso, tá? E ela tá conectada. E quando a gente é uma pessoa que entende e que vive já dentro desse equilíbrio da inteligência emocional, é como eu me conecto, como eu me relaciono com a minha família, com os amigos, com a sociedade de maneira geral. Ou seja, a inteligência emocional, ela permeia a nossa vida de uma forma abrangente. Daqui a pouco eu vou conectar isso com a questão da espiritualidade. E isso é tão forte que hoje em dia já se desenvolveu um conceito. A gente tinha o QI. O que era o QI? Era aquela capacidade que a gente tinha de mensurar o intelecto das pessoas. E isso gerava até um certo preconceito quando dizia que fulano tinha um QI. Eu peguei essa época, viu, gente? Acima de 100. E aquilo, o cara era inteligentíssimo. Hoje, a gente já tem o QE, que é o coeficiente, certo, de inteligência emocional. E esse coeficiente, hoje, ele mostra que eu posso ter um QI alto, ou seja, eu posso trabalhar dentro da intelectualidade e ser uma pessoa extremamente culta e necessariamente ser uma pessoa com a minha inteligência emocional, às vezes no limite ou até baixa, de forma que eu sou intelectual, eu sou inteligente, mas eu não consigo lidar com o universo e nem me relacionar e nem me conectar com a família, com a sociedade, com o ambiente de trabalho e por aí vai. E isso se tornou algo tão forte, tão importante, que muitas organizações, elas agora, quando elas vão promover um líder, elas olham sobre esse aspecto do que é esse coeficiente de inteligência emocional. Então, quando eu tenho a minha inteligência emocional desenvolvida e equilibrada, não tenho problemas com relação a me reconhecer, a me conhecer, a minha autoestima, eu tenho autoconfiança, eu sou alguém que dentro de um processo seletivo, e que a empresa tem esse olhar, seja por testes que se faz, pelas entrevistas que se fazem, ou sobre até o meu processo de crescimento dentro da instituição onde eu já estou plantado, ele é alguém que tem a capacidade até de liderar outras pessoas. E quando a gente fala da inteligência emocional, de desenvolver a inteligência emocional, a gente tem como vantagem a questão da autorresponsabilidade. É aquele indivíduo que ele se percebe, se conhece as suas emoções, sabe como equilibrá-las e lidar com elas, e ele não fica culpabilizando o mundo sobre as questões, dizendo que a culpa sempre é do outro, ou justificando, às vezes, comportamentos inadequados, comportamentos mais frágeis, sempre achando que é o outro. Então, olha como é que isso é forte e importante. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de responsabilidade afetiva para comigo, em primeiro lugar, para com o outro, e também de empatia. Quando a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, todos esses aspectos que eu acabei de falar, eles são influenciados e desenvolvidos. Então, quando a gente fala dos pilares da inteligência emocional, ainda à luz da vida secular e da psicologia positiva, eu vou entrar já na questão da espiritualidade e o que Deus fala sobre a inteligência emocional. Então, quando a gente fala de pilares da inteligência emocional, a gente encontra 5 pilares, que é, primeiro, eu conhecer as minhas próprias emoções e conhecer a mim mesmo. É a jornada que todo mundo tem que traçar e trilhar na sua vida. Quem já fez algum processo, ou se submeteu a algum processo de mentoria, de coach, sabe que o mais importante que a gente precisa desenvolver é esse autoconhecimento. Então, desenvolver autoconhecimento me permite conhecer as minhas próprias emoções e eu começo, a partir daí, a ter equilíbrio e a conhecer e lidar com as minhas emoções. Quando eu começo essa jornada desse primeiro pilar do autoconhecimento, eu começo a aprender a gerenciar as minhas emoções. E isso me faz
eu me perceber como um ser que tem a sua importância dentro do contexto do mundo, que conhece o seu propósito de vida, e aí eu começo a não precisar do outro para me sentir motivado. Eu tenho automotivação e isso gera em mim um sentimento, quando eu tenho essa jornada do autoconhecimento, de empatia para com o outro. Eu já gerencio as minhas emoções de maneira do que aquilo que o outro faz, diz, pode até me entristecer temporariamente, mas não me afeta de maneira a mudar a maneira como eu vou agir. E aí o meu relacionamento interpessoal melhora. Então eu poderia dizer o seguinte: as nossas emoções podem ser governadas para nos proporcionar um futuro de paz e prosperidade. E aí, quando isso não acontece, eu começo a ter questões de precisar desenvolver na minha vida secular. Então esse nosso emocional, ele desempenha um papel essencial na nossa vida material. E aí, como é que isso fica dentro do aspecto da inteligência espiritual? Né? Porque a gente antes só falava de QI, que era medir as pessoas através de uma régua da intelectualidade. A gente começou, e quem trouxe isso para dentro desse conceito foi um psicólogo, ele era até um jornalista, mas era psicólogo americano, chamado Daniel Goleman, que escreveu assim um compêndio a respeito disso e que abriu a porta para que o mundo começasse a entender a importância disso. Mas, gente, quero falar para vocês uma coisa, a gente vai ver daqui a pouco, a Bíblia já fala disso há muito, muito tempo. A palavra de Deus já fala sobre a questão da inteligência emocional e da inteligência espiritual há muito tempo. E é esse olhar que eu quero trazer para você agora. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, não tem como a gente também não falar da inteligência espiritual, que também foi descoberto recentemente pela psicologia positiva, pelos psicólogos de uma maneira geral, pelos estudiosos do comportamento e do desenvolvimento humano. E o que é essa inteligência espiritual? Se a outra, que é a inteligência emocional, é essa capacidade de eu conhecer as minhas emoções, saber lidar com elas em equilíbrio, para que eu possa lidar com as minhas emoções e com as das pessoas que me cercam no ambiente no qual eu estou inserido, a inteligência espiritual, e aqui eu vou começar a entrar na questão da espiritualidade, ela é diferente do QI e do QE, ela vai trabalhar o ser humano com base naquilo que ele crê, nos valores dele ligados a um propósito de vida. Olha que coisa tremenda. E esse propósito de vida tem a ver com a minha espiritualidade e não com a minha religiosidade. Não é o que você professa de religião, é aquilo no qual você acredita sobre o parâmetro do transcendente. Ou seja, os estudiosos sobre esse tema, seja da área do desenvolvimento humano, seja da área da psicologia, entenderam que o ser humano, na sua completude, para que ele seja um ser completo e ele possa ter uma vida plena, ele não basta mais só ser alguém intelectualizado, alguém inteligente, alguém que estudou, alguém que tem um mestrado, um doutorado, que tem uma graduação. Não. Eles entenderam que isso te ajuda sim, mas isso não é um fator determinante para que você alcance êxito, para que você alcance uma vida plena, a vida que Deus desenhou para você. Então eles entenderam que existe uma inteligência emocional que vai permitir que um indivíduo se destaque do outro, mesmo que esse outro seja superior sobre os aspectos da intelectualidade. Eles entenderam que essa inteligência emocional, ela determina muitas vezes que o indivíduo ele tem mais sucesso do que o outro que estudou mais, porque ele tem um equilíbrio nas suas emoções que permite com que ele não só lide com aquilo que ele tem,
na parte emocional dele, dos sentimentos e das emoções, como ele interaja com os outros e ele agregue valor na vida do outro. E aí eles foram mais além, que os indivíduos que têm tudo isso e que estão conectados a um propósito de vida, que tem crenças e valores que governam esses indivíduos e que, consequentemente, esses indivíduos, eles conseguem. Estou dando um bom dia aqui para as pessoas que chegaram e vendo pessoas aqui muito queridas que acabaram de chegar. Depois eu chamo você, seja bem-vindo. Então, eles entenderam que a intelectualidade só não é suficiente, que a questão de equilíbrio emocional não é suficiente, mas quando eu estou ligada a um propósito maior de vida e que os meus valores, aquilo que eu creio, me conecta com esse propósito que é exterior a mim, mas que vai fazer diferença, olha que coisa tremenda, no mundo no qual eu estou inserido, e esse propósito vai trazer para mim esse sentimento de que eu tenho um papel, eu tenho um legado e eu estou dentro desse contexto do mundo no qual eu sou inserido, nesta era, para fazer a diferença na minha vida e no dos outros. A gente chama isso de inteligência espiritual. E aí você deve estar aqui, uau, que aula de desenvolvimento humano. E o que isso tem a ver com no secreto, lugar de intimidade? Tudo. Eu comecei essa live falando sobre inteligência emocional, governe você a sua vida. E os estudiosos dizem o seguinte, que estimular essa conexão com o transcendente, com a tua espiritualidade e com a fé é extremamente importante. Por quê? Agora vamos começar a nossa live. As nossas emoções, elas foram nos dadas por Deus. Eu sempre digo aqui que nós somos um ser trino. Nós temos uma alma que habita num corpo e dentro deste corpo nós temos um espírito. A alma dentro do meu corpo, dentro desse composto trino que nós fomos criados, é a sede das minhas emoções. Então a inteligência emocional, ela reside aí, ó, nas minhas emoções e em saber lidar com elas. Agora, como nós somos um ser trino, a minha inteligência espiritual está conectada com o meu espírito e com o propósito de vida para o qual eu fui criado. E as emoções, elas não têm que ser alijadas de nós. Eu não tenho que dizer e ter assim, preocupação, ter raiva das minhas emoções e não acolhê-las dentro de mim. Sabe por quê, gente? Porque as nossas emoções nos foram dadas por Deus. Quando nós sorrimos, quando nós choramos, quando nós nos alegramos, quando nós nos entristecemos, quando às vezes nós podemos ter dentro de nós um sentimento de raiva, até mesmo de ira, nós estamos trabalhando com aquilo que Deus nos colocou. Sabe por quê? Porque Jesus, quando habitou nesse mundo, ele tinha emoções. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar que ele se alegrava, ele sorria, ele brincava, ele se entristecia diante da incredulidade do povo daquela época, quando ele veio para falar do amor de Deus. E existe uma passagem que dizem que é o menor versículo da Bíblia, que diz o seguinte: quando ele olha para Jerusalém, e eu penso o seguinte, se está ali, é importante. É o menor versículo da Bíblia. Diz: Jesus chorou. Quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, eu queria te acolher como a galinha acolhe os seus pintinhos e te colocar debaixo das minhas asas, mas tu rejeitou o meu amor. Então ele, naquela hora, mesmo sendo o filho de Deus, ele estava assim triste, ele estava emocionado, ele estava triste com a rejeição do seu povo. Porque a Bíblia diz: ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então Jesus chorou. Isso está ali para que eu e você entendamos que nossas emoções que residem na nossa alma, elas não são algo apartados de nós. Deus nos fez um ser com as emoções. Mas aí é que vem a primeira chave que eu quero liberar para você. Nossas emoções são a área da nossa vida mais atacadas. Por quê?
O nosso espírito, ele não pode ser morto e nem atacado. Quando nós deixarmos essa vida, o que é imortal dentro de nós é o nosso espírito. O nosso corpo é a casa que nós habitamos, mas a nossa alma e a sede das nossas emoções é ela que dentro da nossa existência é mais atacada. Quando a gente está muito mais almático do que espiritual, a gente sofre mais. E eu vou além. É esse o lugar que o inimigo das nossas almas gosta mais de nos atacar. Porque no corpo, ele pode até permitir e nos fazer enfermar? Sim, pode. Mas eu nem quero falar hoje sobre a questão de cura e nem de corpo. Eu quero falar sobre as tuas emoções. O teu espírito, principalmente quando ele foi recriado, quando você nasceu de novo em Deus, ele já está conectado com a centelha divina que habita em você. Mas a tua alma, ela precisa ser, eu costumo dizer, convertida todos os dias. Porque a tua alma era livre, ela era livre para sentir sentimentos de alegria, de tristeza, de raiva. E é ali, desde a nossa infância, que nós somos atacados. Quando você vai estudar o desenvolvimento humano e a gente estuda uma matéria chamada crenças limitantes, a gente vai ver que existem crenças que nós herdamos, assim como você herda da sua família uma casa, você herda da sua família um dinheiro. Se o seu familiar tinha condições e ele te deixa, às vezes até um seguro de vida, ele te deixa uma quantia no banco, você herda padrões de comportamentos da sua família. Padrões de comportamento que ditam até a maneira como você age. Eu vou falar daqui a pouco de algum desses padrões. E esses padrões, que são os nossos valores familiares, aonde eles ficam dentro das nossas emoções. Então, às vezes, você, olha que forte que eu vou te dizer, você, às vezes, teve um relacionamento complicado com a sua mãe, às vezes a sua mãe, por falta de sabedoria, por às vezes não estar nem conectada, não que ela não te amasse, ela traz para você algumas atitudes e padrões que te ferem lá na infância, e que te deixam marcas indeléveis na alma e que vão ditar os teus comportamentos. E quando você casa e tem seus filhos, você não entende e você está replicando coisas que outrora te fizeram triste, te entristeceram e tiveram infelizes. É muito comum você ver que o rejeitado, ele acaba rejeitando, certo? É muito comum você ver que se você cresceu num ambiente em que se sentiu inferiorizado, você carrega isso para a idade madura. E aí nas emoções é que a gente precisa cuidar. E é por isso que essa live de hoje vai te ajudar a gerenciar tuas emoções. Então a gente viu que o espírito, ele pode ser recriado e é em Jesus Cristo. O meu corpo é a casa onde eu habito. Agora, as minhas emoções, elas precisam sim ser restauradas, serem treinadas para que eu e você possamos viver a vida que Deus desenhou para nós desde a eternidade. E é essas chaves que eu gostaria de estar dividindo com vocês agora. A gente já entendeu o que é inteligência emocional, o que é inteligência espiritual, a importância disso para que você e eu possamos nos conectar com o nosso propósito de vida. Mas quando as nossas emoções, que são valores, muitas vezes que nós herdamos como padrões de comportamento desde a nossa infância, elas podem criar crenças que nos limitam e mais, elas vão criar dentro de nós uma coisa chamada sabotadores, que vai fazer com que você haja de uma forma que você te entristece, mas que você não consegue se libertar dela. Por quê? Porque para se proteger de algumas questões na infância, na adolescência, você agiu de uma maneira que te fez como se fosse um gesso no braço, te protegeu da dor e aquilo começa a ser um padrão de comportamento.
Tudo isso está ancorado dentro das tuas emoções. E agora olha o que a Bíblia diz. Entrando nos aspectos espirituais dessa live. Provérbios 4, verso 23, 24. Vou pedir aqui para minha ajudante Dani Barros, se tiver aí, colocar aí. Provérbios 4, 23, 24. Eu vou ler para você. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fontes de vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Olha que coisa forte. Eu comecei dizendo que Daniel Goleman escreveu um compêndio sobre inteligência emocional, que hoje é o norte de todo o pensamento do autodesenvolvimento quando se trata de inteligência emocional. Ele é o pai dentro desse conceito. Mas eu também disse para quem chegou agora que a Bíblia já fala sobre tudo isso numa sabedoria que é espiritual e milenar e que nos dá a resposta para tudo. Em Provérbios 23, 24, o que Davi fala? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração aqui no hebraico é guarda as tuas emoções, porque delas procedem as fontes de vida. Delas procedem as fontes de vida ou as águas amargas que podem te envenenar. Amém? Então, se eu aprendo a gerenciar o meu coração, a gerenciar as minhas emoções, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar dentro de um módulo que eu costumo dizer que é ter inteligência emocional. E mais fácil, não é que eu tendo inteligência emocional, eu me conecto com o meu propósito, não. O teu propósito, é isso que eu quero, olha para mim, você que tá aí me olhando. O teu propósito, ele foi dado a você como um presente desde a eternidade. Ninguém entrou nessa vida sem ter um propósito de vida. Mesmo você que está aí me olhando e dizendo, eu não sei qual é meu propósito, eu não sei nem pelo que eu acordo todo dia. Eu quero te dizer que Deus te trouxe para essa vida, para esse século, para essa era, para essa família, para essa sociedade, para esse grupo de amigos, para esse trabalho, com um propósito de você resplandecer de maneira sobrenatural a luz dele dentro desse lugar ao qual você está inserido. Então, o propósito já existe, mas a inteligência emocional e as minhas emoções podem me afastar de viver o meu propósito. Entenderam como é que isso é forte? E aí, como é que a gente gerencia as minhas emoções? Então, olha que coisa, essa live, gente, Kátia que tá aqui, ontem eu conversei com ela. Eu nunca tive problemas para fazer uma live. Eu peço a Deus um direcionamento, até porque esse projeto no secreto não me pertence, pertence a ele e as coisas acontecem. Eu fiquei de manhã até as 10 horas da noite montando uma live simples como essa. Por quê? Não era uma live de gestão, era uma live de vida. Então, por mais que eu trouxesse alguns conceitos de gestão para vocês, de gestão e de psicologia e de autodesenvolvimento, ela precisava fazer sentido sobre o aspecto espiritual e sobre o teu crescimento espiritual. Então, olha só o que ontem Deus me mostrou. Eu falo o tempo todo que nós somos um ser trino, corpo, alma, espírito. E da mesma maneira, as nossas emoções se comportam. Então, olha que forte. Como é que isso acontece dentro de mim e de você? Davi diz o seguinte, guarda o teu coração, guarda as tuas emoções, porque delas procedem a fonte de vida ou de morte. E aí, como é que isso se dá? Tudo começa com um pensamento dentro da minha cabeça e da sua. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento vai gerar em mim um sentimento, que é uma emoção, que vai desembocar e que vai dar origem a um comportamento, a um hábito e até a um estilo de vida. Pegou a tríade?
Tudo começa com um pensamento que vai gerar em mim um sentimento, e eu vou dar um exemplo já. Esse sentimento, que são as minhas emoções, vão gerar em mim comportamentos e hábitos e determinar o meu estilo de vida. Assim como você é corpo, alma e espírito, o teu sistema espiritual funciona dessa maneira. Tudo se dá através de um pensamento que nasce dentro de você, que gera em você uma emoção e que determina um comportamento e um estilo de vida. Então você sente, a primeira chave que eu quero liberar para você começar a entender como é que isso funciona dentro de você. Você sente a partir daquilo que você pensa. Você sente a partir daquilo que você pensa. Por isso que Paulo vai falar em Romanos 12:2, e eu vou até separar. Eu amo esse versículo. Você pode ver que volta e meia ele é recorrente aqui nas lives. Paulo já entendendo essa dinâmica dentro da gente e como as emoções e como elas podem determinar a minha felicidade ou a minha destruição. Olha o que ele fala em Romanos 12:2. Você põe aí para mim, Dani. 12:2. E não vos conformeis com este século, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: não se conforme com isso. Não se conforme com esse pensamento, mas transforma a sua mente, a sede das suas emoções, através de uma renovação. E quando você tiver com a sua mente renovada em Deus, você vai entender qual é a vontade dele para a tua vida. Você vai entender que quem vai governar a tua vida não é mais agora, aleatoriamente, as tuas emoções. Quem vai governar a tua vida é aquilo que Deus pensa sobre você. No Salmo 19, vou ler 3 versículos só hoje. No Salmo 19, 14, Dani, põe aí para mim, por favor. Salmo 19, 14, Davi fala assim, ó: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Toda vez que você olhar coração na Bíblia, você está falando de uma metáfora para emoções, tá? Toda vez que você ouvir a palavra corações na Bíblia, coração na Bíblia, o salmista ou o escritor daquela passagem, daquela porção, ele está falando da emoção. Então, olha o que Davi está falando: que as palavras da minha boca, dos meus lábios e o meditar, o coração não medita, gente. Olha isso é uma metáfora, o coração não medita, mas as sedes das minhas emoções, que é a minha mente, essa medita, sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha e meu Redentor. Davi está dizendo o seguinte, olha, que a sede das minhas emoções, que o meu meditar esteja dentro daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus quer. Essa é a renovação da mente que Paulo está falando. E aí eu vou traduzir na minha boca as minhas emoções já tendo sido renovadas e transformadas a partir dos pensamentos que Deus coloca dentro de mim. Continuando, ainda é o último versículo para a gente ir fechando aqui com uma chave poderosa para você. Filipenses 4:18. 3 versículos que eu li aqui. Filipenses 4:18. Olha o que Paulo está falando. Ele já falou para a gente renovar a nossa mente, para que a gente conheça qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E não se conformar com os nossos pensamentos, mas a gente trazer renovação. E aí ele vai fechar em Filipenses dizendo o seguinte: finalmente, pensa que é para você que ele está falando e para mim. Meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há
E se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Paulo está dizendo, olha, ocupa o teu pensamento, que é a sede, que é onde nascem as tuas emoções e sentimentos que podem te jogar para cima ou para baixo. Você vai colocar dentro do teu pensamento, ou seja, você vai meditar como Davi falou, no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. E como é que eu faço isso, Faiga? Como é que eu faço isso? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Aí você pode responder aqui pra mim. Você pensa no que você pensa? Diga aí pra mim se você pensa naquilo que tem habitado os teus pensamentos? Ou eles só simplesmente, eles chegam, você os acolhe e vai tocando a tua vida? Fala aqui pra mim, rapidinho. Você pensa no que você pensa? Você tem pensado naquilo que habita o teu pensamento? Ou simplesmente eles chegam, você começa um diálogo, enquanto eu tô falando, vai colocando aqui pra mim, quem quiser, óbvio, se você tem pensado naquilo que você pensa. Ou você simplesmente é aquele que os pensamentos chegam e começa um verdadeiro debate dentro da sua mente. Sabe aonde é que esse debate está se dando? São as tuas emoções, a tua alma discutindo com o teu espírito. Quantas vezes, olha só, olha como é que isso, eu vou trazer 2 exemplos, vai ficar bem claro para você isso. Você tem sempre dentro de você, na maioria das vezes, uma crença central. Se você tem aí dentro de você um pensamento recorrente na sua mente, que entrou dentro de você em algum momento da tua história, e aí eu vou dar um exemplo. É aquela situação que diz assim, eu não vou dar em nada, porque na minha família ninguém conseguiu, por que eu vou ser alguma coisa? Olha, isso aí é o pensamento, ainda se instalando dentro de você. E eu vou daqui a pouco te dar uma chave poderosa para anular esse pensamento quando ele entra. Tiago fala sobre isso, que a gente pode até fazer, o pensamento chega, mas está na minha mão a autoridade de permitir que ele faça ninho sobre a minha cabeça ou não. Então, existe uma crença que foi colocada em você desde criança, às vezes pela sua avó, pelo seu pai, pela sua mãe, que diz que na sua família a gente só vence por esforço. Trabalhando muito e duro, ninguém estudou, por que você acha que você vai conseguir? E aí aquilo vai gerar em você um pensamento e um sentimento de constante e permanente tristeza e fracasso. E aí é muito comum, às vezes, quando você vai precisar prestar uma prova, fazer um concurso, entrar, fazer um vestibular, fazer uma prova, você já começa, sem sentir, aquilo se instalou de novo. Eu não vou conseguir. Porque na minha família ninguém conseguiu. Por que sou eu aquele que está buscando querer romper essa questão? Aí você já vai para esse lugar com esse sentimento de tristeza e de fracasso, que começa a te dizer assim, eu não vou conseguir. E esse eu não vou conseguir, que já é o sentimento, o pensamento já se transformou num sentimento, a tristeza já gerou esse sentimento de eu não vou conseguir, te faz desistir antes de tentar, ou até mesmo ir para lá já com o sentimento de que você está indo cumprir tabela, mas você não vai conseguir. Pensamento, sentimento, comportamento. Outro exemplo. Isso eu tô falando porque era uma frase recorrente na boca de minha mãe, que me amava, mas que viveu uma relação ruim dentro do casamento dela e viu a mãe dela, ao longo de toda a sua vida como uma nordestina, sofrer na mão de um homem que, como um nordestino, era trabalhador, mas bebia, e quando bebia fazia coisa errada, gastava o dinheiro todo do fruto do trabalho. Então ela cresceu ouvindo isso. E aí o que ela falou pra mim? Eu já contei essa história aqui. Que homem, que eu não podia confiar.
que eu tinha que trabalhar e trabalhar muito para romper o ciclo vicioso, porque as mulheres messias, elas não eram felizes no casamento. Olha que sentença forte sobre a minha cabeça. E por mais que eu tenha a minha espiritualidade desenvolvida, eu cresci ouvindo isso. E isso instalou em mim um pensamento recorrente que foi o grande, não foi o causador, mas que me fez olhar para dentro do meu relacionamento já com sentimento de desgosto e de ira. Por quê? Eu tinha que fazer muito, eu tinha que fazer demais, porque o homem, de uma maneira geral, era assim que minha mãe falou, e que eu, estudada, o meu QI não resolve isso, o teu QI não resolve essas questões, tá? Essas questões são resolvidas a partir daquilo que você se posiciona em Deus. Gerou em mim esse sentimento de desgosto, que gerou um comportamento em mim de rejeição e o ciclo vicioso dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento. Trazia para mim comportamentos rudes, comportamentos de grosseria e até de desprezo, porque eu entendia que dentro do meu relacionamento estava na minha mão, nas minhas mãos, o sucesso e o fracasso. E aí, sabe onde é que isso desemboca? Até para permitir que Deus governasse a minha vida, eu tinha problemas. Por quê? Porque o pensamento que foi instalado em mim lá na minha infância é de que eu não podia depender de ninguém. Eu tinha que depender da minha força, do meu esforço, do meu trabalho. E como que eu vou permitir? Primeiro, eu já não permiti, e isso gerou o sentimento de agressividade, de olhar para aquela pessoa que andou comigo, caminhou comigo durante quase 15 anos como alguém inferior a mim. Por quê? Porque era eu a responsável pelo meu sucesso. Isso gerou essa crença e esse pensamento. E esse pensamento recorrente me impediu, inclusive, de fluir no meu relacionamento espiritual com Deus. Ele impactou até na minha inteligência espiritual. Eu precisei entender o que Paulo fala. Eu precisei renovar a minha mente para que eu pudesse entender que a vontade de Deus para minha vida era boa, perfeita e agradável. E aquilo que Ele tinha para minha vida e para a tua vida são pensamentos de paz e não de mal. Ele diz em Jeremias: só eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz, são pensamentos bons para que você cumpra o fim para o qual eu te determinei. Olha aí o propósito entrando. Vocês estão entendendo? Então presta atenção, que é outra chave. Eu já liberei a primeira que Dani colocou aqui, né? Já falei aqui a respeito. Dani colocou aqui, eu vou até ler que fica mais fácil. Você pensa naquilo que tem habitado o seu pensamento, e aí ela colocou que são pensamentos que geram sentimentos, que estabelecem comportamentos, e eu exemplifiquei aqui fortemente com algo na minha vida. Agora, eu quero te dizer o seguinte. Paulo nos diz assim, ó: transforme-se. Como? Renovando a sua mente. E aí eu vou mais além agora. Isso aí vai quebrar muitos paradigmas dentro da tua vida, porque quebrou na minha. Muitos dos pensamentos que chegam à sua mente são mentiras. Oi, Faiga. Sim. Muitos dos pensamentos, principalmente pensamentos que você carrega e que geram sentimentos como sentimento de inferioridade, de ira, de falta de paciência, de raiva, de incompreensão, de tristeza, de amargura, de angústia, de inferioridade, são estabelecidos dentro do teu pensamento e são mentiras. São sofismas que geram comportamentos errados e equivocados dentro da tua vida. Vou repetir. Muitos dos nossos pensamentos, principalmente sobre nós mesmos, são mentiras, são sofismas que vão gerar dentro de você comportamentos equivocados e errados e que vão impedir você de fluir.
E aí olha o que Jesus diz. Eu sei que essa frase ela ficou desgastada, mas eu quero que você esqueça dessa frase sobre o cunho político e pense no que eu vou te falar sobre aquilo que Jesus falou, porque isso aqui não é alguém que escreveu, ele declarou isso. Ele disse o seguinte, conhecereis a verdade. Esquece a questão política aí onde ela está atrelada. Pensa em Jesus falando isso. Conhecereis a verdade, ou seja, aqui Jesus está dizendo assim, conhecereis o amor de Deus e você vai ser liberto desses pensamentos e desse ciclo vicioso que te impede de crescer e de viver o teu propósito. Conhecereis a verdade, ou seja, a partir do momento que você conhece aquilo que eu penso ao teu respeito, e que está lá em Jeremias, que são pensamentos de bem e pensamentos de paz, e não pensamentos que são mentiras que foram colocadas dentro de nós, muitas vezes para nos proteger e que geraram hábitos e comportamentos viciosos e hábitos destrutivos dentro da nossa vida. Ele está dizendo o seguinte: eu estou renovando a tua mente, porque o que eu penso a teu respeito não é nada disso que você está sendo ancorado durante toda uma existência. Os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, que é a renovação da mente que Paulo fala, são pensamentos verdadeiros. E eu, a partir do momento que a minha mente tem pensamentos verdadeiros, o que ela vai gerar, gente? Sentimentos verdadeiros. E aí, o que isso vai fazer? Vai trazer para mim comportamentos e hábitos e estilos de vida corretos. Então eu preciso me reprogramar. Por isso Paulo afirma o tempo todo a importância de renovar a tua mente. Eu vou repetir. Sobre o que você tem pensado, o que tem habitado os seus pensamentos. E eu quero trazer uma historinha aqui para a gente já ir terminando. Olha bem, você lembra daquela passagem que diz que Pedro andou sobre as águas? Mesmo que você não vá a uma igreja, eu tenho certeza que em algum momento da tua vida você ouviu aquela história que os discípulos estavam num barco, Jesus estava andando sobre as águas, o mar estava revolto, uma tempestade horrível, eles cheios de medo. Por quê? Porque a vida toda, eles como pescadores experientes que eram, eles sabiam que existia um padrão, que o mar revolto era perigoso, que se o barco virasse dentro de um mar revolto, eles poderiam naufragar e morrer. E até perder ali, se não era o caso daquele momento, mas perder a sua pesca. Então, foi instalado dentro deles um padrão de cautela. Um padrão e um pensamento de cautela. E aí, dentro desse ambiente que eles já estavam ali, horas lutando para colocar o barco e as velas de maneira ao barco não virar, Jesus aparece como um fantasma sobre as águas. Eles têm medo e Pedro olha para aquilo e ele pergunta: é você? Jesus diz: sou eu. E ele diz o seguinte: se é você mesmo, Pedro está desafiando um padrão. Um padrão. Ele diz assim, se é você mesmo, me faz caminhar sobre as águas. Ele sabendo o que representava, porque ele tinha aprendido que dentro daquela circunstância até nadar era perigoso, porque ele poderia afundar. Provavelmente quando criança, ele filho de um pescador, ele ouviu isso o tempo todo, padrão estabelecido dentro da mente dele. Era uma verdade fixa na cabeça dele e de todos os outros discípulos que não tiveram coragem de fazer o que Pedro fez. E aí olha o que acontece, diante daquela crença estabelecida, e eu quero falar para você agora, diante de uma crença que está estabelecida aí, na tua cabeça, o que você escolhe? Você escolhe viver sobre essa crença ou você escolhe nessa manhã viver sobre a palavra de Jesus, viver sobre aquilo que ele diz que você é? Se ele diz que a vontade dele para a tua vida é boa, perfeita e agradável e que só ele sabe os pensamentos que ele tem a teu respeito e que são pensamentos de bem e de paz para que você cumpra o propósito que ele tem para a tua vida, você está diante de uma situação igual Pedro. Talvez aí naufragado nos teus pensamentos, já ali assolado pela
tristeza, pela culpa, pela rejeição, pela preocupação, pela ansiedade que foi instalada em você através de um pensamento errado, equivocado. Jesus está dizendo o seguinte: vem. E Pedro, ele escolhe crer na palavra que foi liberada e não na crença que estava instalada. Essa é a grande escolha que eu e você temos que fazer todos os dias. Essa é a grande escolha que eu e você temos que fazer todos os dias. Eu vivo de acordo com os meus pensamentos ou eu vivo de acordo com o que Deus diz para minha vida? Eu vivo de acordo com os meus pensamentos, com as crenças que foram estabelecidas na minha vida ao longo de toda uma vida, através dos valores da minha família, através de sabotadores que foram implantados dentro da minha vida, de crenças que me limitam, ou eu vivo de acordo com o que Jesus diz para minha vida, com o que Deus diz para minha vida? Quando Pedro sai do barco, isso aqui não é meu, mas eu ouvi uma pregação do Douglas Gonçalves e eu quero dar o crédito a ele, porque isso foi, assim, uma abertura de chave na minha mente. E ele diz o seguinte, que quando Pedro pisa sobre as águas, ele não está mais pisando sobre as águas, porque pisar sobre as águas era afundar na crença de que ele ia morrer, porque era perigoso. Quando ele pisa sobre as águas, ele está pisando na palavra liberada de Deus para a vida dele. E enquanto ele está pisando na palavra liberada de Deus para a vida dele, ele anda. E foi o único homem da história que andou sobre as águas. A partir do momento em que o pensamento, porque ele volta, gente, e eu vou te ensinar agora a lidar com isso. Ele volta a partir do momento que ele olhou para o mar, olhou para o mar revolto, para a tempestade e para tudo que ele tinha aprendido que era perigoso. O que aconteceu com ele? Ele afundou. E aí Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Então, gente, fechando aqui, como é que eu estabeleço a renovação da mente? Como é que eu quebro esse ciclo de pensamentos errados, certo? Sentimentos ruins, comportamentos equivocados e um estilo de vida que só tem me trazido tristeza? Como? Primeiro, eu falei aqui que a maioria dos pensamentos que chegam até você sobre você mesmo é uma mentira. Então desconfie dos seus pensamentos. Você vai pegar ele lá na raiz. Identifique quais desses pensamentos são pensamentos que você herdou da sua família, que são mentiras que falaram para você, como aconteceu comigo, sobre dizer que eu só podia depender de mim mesma, porque na família Messias nenhuma mulher foi feliz dentro do seu relacionamento e que eu precisava crescer e vencer na força do meu braço. Isso foi ruim, Fagner? Não, gente, isso me trouxe até aqui, mas isso impediu, inclusive, eu fluir no meu relacionamento com Deus. Porque se eu controlo tudo, como é que Deus vai controlar a minha vida? Eu tenho condição, eu consigo resolver, eu peço ajuda, mas quem resolve sou eu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, desconfie dos seus pensamentos. Identifique as mentiras que estão entrando dentro da sua mente. Mas identifique também a verdade. O que é identificar a verdade? A verdade é que você é filho de Deus, que você é co-herdeiro com Cristo, que você está sentado com Ele nas regiões celestiais, que a partir do momento que você disse sim para Ele, você foi recriado uma nova criatura. E como uma nova criatura em Cristo, você se transformou em filho de Deus. Você é herdeiro de uma herança. E Ele diz, só eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem, pensamentos de paz, porque eu tenho um propósito para a tua vida. Você entrou nessa existência com um propósito que eu te dei para cumprir e você vai cumprir o teu propósito. E substitua as mentiras pela verdade. Substitua lá na essência, quando o pensamento nasce, você tem que capturar esse pensamento e submeter esse pensamento aquilo que Deus diz. Você vai ver que você vai trocar a tristeza, você vai trocar a raiva, você vai trocar o medo, você vai trocar a ansiedade, porque nada resiste ao choque com a palavra de Deus. E aí a Joyce Meyer, que também ela trabalha muito nessa questão da mente,
né? Inclusive ele diz que a grande batalha da nossa vida é travada todos os dias na nossa mente. Todos os dias, gente. A grande batalha que você luta todo dia é na sua mente. Porque ali, ó. Ali é a sede das tuas emoções. Ali é que determina se você vai prosperar ou se você vai ficar estagnado ou se você vai avançar. Entendeu? Por isso que o inimigo das nossas almas, por isso que Satanás, ele não quer, mesmo que você já tenha feito a tua opção por Jesus, ele não quer destruir você no teu corpo, porque o corpo é só uma casa de passagem. O espírito ele não pode tocar mais, mas é nas tuas emoções que ele fala diariamente. E é por isso que você, como Paulo disse, precisa renovar a sua mente. Você precisa ter sua mente transformada em Deus. E a Joyce, ela diz o seguinte: um pensamento desse destrutivo chegou, e isso é tão forte que quando a gente está dando aula de crença e de sabotador, a gente fala isso sem saber. A gente diz, quando um pensamento ruim chega, acolha esse pensamento e ressignifica ele. Olha o que a Joyce fala: quando um pensamento chega e você começa essa batalha, porque você sabe, a batalha chega. Ontem ela começou aqui. Poxa, para que eu escolhi esse tema? Esse tema eu tenho conteúdo para ele em gestão, mas como é que eu vou conectar isso com a questão da espiritualidade? Como é que eu vou falar? O diabo é isso. Você vai saber, porque o debate se estabelece dentro da tua mente. É você conversando com você. Então o que você vai olhar? Você vai dizer o seguinte: isso que eu tô falando é uma crença? Isso que eu tô falando tem base em quê? Qual é a base sobre isso? Não, então isso é frágil. Aí você começa a identificar as mentiras que a tua mente prega para você mesmo. Mentiras essas que são colocadas dentro da sua mente por aquele que não quer que a gente seja feliz. Porque só nisso que ele pode fazer. Ele só pode trabalhar na tua mente. Ele só pode transformar a tua existência aqui em algo miserável, porque ele não quer ver você feliz. Ele não quer que você cumpra aquilo que Deus tem para você, porque ele sabe que em Deus você tem plenitude de vida. Então o que você vai fazer? Capturou? Começa a orar. Começa a dizer, isso é mentira. Meu Deus, coloca em mim a tua palavra. Pega um salmo, lê um salmo que te revigore. Não sei orar, Faiga, eu já falei sobre isso aqui. Lê um salmo, abre um salmo e lê um salmo. Lê o Salmo 23, que ele é curativo. Se você ler o Salmo 23 todos os dias, fizer um print de tela, deixar ele dentro do teu celular, e todos os dias que um pensamento ruim chegar até você, um pensamento de fracasso, de dúvida, e que vai gerar um sentimento de eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não vou conseguir, a minha vida é uma miséria, ninguém na minha família avançou, por que eu não vou conseguir trabalho? Se você começa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me para as águas tranquilas. Eu digo, peraí, eu tenho um pastor que me guia para uns lugares de tranquilidade. Ele disse que nada vai me faltar. O pensamento vai fazendo assim, ó. Ele vai diminuindo, ele vai enfraquecendo e ele vira uma poeira. Por isso que ela diz, ore, confesse a palavra e pregue para você mesmo. Eu adoro quando ela fala isso. Ela diz, ore, confesse a palavra. Vai para a Bíblia. Não sei nada. Fica lá no Salmo 91, no Salmo 23. Salmo 91 e Salmo 23. A palavra cura. E aí você vai pregar para você mesmo. Sabe o que é pregar para você mesmo? É você desconstruir todos esses sofismas e essas fortalezas que se estabeleceram, como eu tenho feito a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia. E olha, não tem sido fácil. Para uma filha de uma nordestina que olhou para a mãe e viu que eu tinha ainda um propósito de dar certo, porque era isso que a minha mãe esperava de mim, todo dia eu desconstruo esse pensamento e deixo Deus controlar a minha vida. Porque mais do que dar certo, porque a minha mãe esperava isso de mim e eu honro a minha mãe todos os dias, porque do jeito dela ela fez o melhor por mim. Mas eu posso crer que agora eu tenho um pai que me ama,
eu tenho um Pai que quer que eu prospere porque eu tenho um propósito de vida, que é transformar a vida das pessoas através daquilo que Ele colocou dentro de mim. Faz muito mais sentido. Então, quando eu tô preocupada como ontem, quando a ansiedade chega, quando eu não sei como é que vai ser, quando eu entendo que às vezes eu tô me sentindo só, os filhos casaram, eu digo, não, eu não tô só. Isso aí é um pensamento que se estabeleceu na minha mente. Porque a palavra de Deus diz, eis que estarei vou deixar o meu Espírito e Ele estará com vocês todos os dias. Ontem, nosso plano bíblico que eu faço com um grupo de pessoas, se você tiver vontade de participar, ele é sem religiosidade, ele é interdenominacional. Eu coloquei esse testemunho, que eu estava falando sobre uma passagem eu não vou pregar aqui, que fala sobre os 3 homens que foram lançados na fornalha em Daniel, e que um 4º homem apareceu, e que quando o diagnóstico de Covid chegou sobre a minha vida, no pior momento do Covid, uma pessoa, amigo meu, médico, liberou essa palavra para mim, que nem cheiro de fumaça ia ficar na minha roupa. E eu peguei essa palavra e eu passei 16 dias, e eu digo que a lembrança que eu tenho do Covid é uma lembrança de fé, uma lembrança de força, porque Jesus tomou café da manhã comigo todos os dias. E eu vou mais, o No Secreto nasceu desse momento, que era um momento para derrotar, foi um momento de profunda intimidade com Ele. Por quê? Porque eu troquei os pensamentos de medo e de morte que estavam sobre a sentença na vida de todos nós há 2 anos atrás. Foi em 2020 que isso aconteceu. Eu fui como Pedro. Pedro não pisou na água, pisou na palavra. E eu pisei na palavra que foi liberada, que Ele estaria comigo. E ali eu passei, sozinha, foi literalmente sozinha. Não tinha empregada aqui, não tinha filhos, só Dani que tá aqui, Dani Costa, comprou minhas sopas, deixou na portaria, e era isso que ela renovava durante as 2 semanas. E eu andei sobre as águas do medo, da morte, da preocupação de não sobreviver. Entendem? E é isso que Deus quer para você agora. Para você, existe um padrão formado: pensamento, sentimento, comportamento. Isso se estabelece trinamente, como nós somos trinos. Mas nós vamos entender que o comportamento, agora é o contrário, o comportamento, ele pode ser transformado, porque se lá na essência, quando o pensamento se estabelece, eu submeto esse pensamento a renovação da mente através daquilo que Deus diz que Ele é e que Ele tem para a minha vida, eu vou ter pensamentos corretos, sentimentos corretos, comportamentos e um estilo de vida de felicidade, mesmo em ambientes de tristeza, de escassez. Eu vou florescer. Como a Joyce falou, pensamento chegou, ore um salmo, 23:91. Confesse a palavra que Deus tem para a tua vida e o que Ele determinou para você. E pregue para você mesmo. Pregue para sua alma. Diz, te aquieta, alma. Você está preocupada com o quê? Eu tenho um Deus que vela sobre a minha vida. Eu tenho uma palavra que diz que Ele é o meu pastor e nada me faltará. E aí você vai perceber que a alma que está em sofrimento, que é ela que sofre, ela vai se aquietar como um bebê e vai se permitir ser cuidada e ser tratada por esse Deus maravilhoso. Amém? Saiu, gente! Saiu! Difícil, gente. Difícil. Sabe por quê? Porque antes de falar para você, eu tava pregando para mim também. É difícil, mas em nome de Jesus saiu. E eu espero verdadeiramente que essa palavra que foi liberada aqui para a tua vida possa fazer sentido para você, possa trazer cura para tuas emoções e te ensinar a gerenciar as tuas emoções sobre a ótica de Deus. Você nos faz sentir uma pessoa, em sua pessoa, Jesus conversando em nós e nos fazendo novas pessoas, novos caminhos, novas possibilidades. Deus abençoe. Poxa, que lindo, Jonathan. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês. Eu vou orar. E se essa live fez sentido para a tua vida,
passa, ela vai ficar gravada, manda para um amigo, manda para alguém, para que a gente possa quebrar esse ciclo vicioso na vida das pessoas. Ai, obrigada, tá, Kay? É Keila, o Keila. Débora, obrigada, amém. Gratidão, minha amiga Úrsula. Que bom, gente, que bom. Vamos orar então? Pai, eu te agradeço, eu te louvo pela tua bondade e pelos pensamentos de paz, pelos pensamentos de prosperidade que tu tens sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, que essa palavra, ela possa frutificar a 10, a 100 e a 1000. Que todas as vezes que um pensamento se instalar dentro da nossa mente, essa palavra que foi liberada, e a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia, ela possa fazer sentido na vida das pessoas e que eles possam, à luz do que foi determinado aqui, declarado aqui, eles possam capturar esse pensamento destrutivo e transformar num pensamento de paz e de bem, num pensamento de fé, e eles possam ter sua mente renovada, os sentimentos sejam verdadeiros e eles possam ter um estilo de vida de acordo com aquilo que você determinou para cada um de nós. Eu abençoo a semana de cada uma dessas pessoas, eu abençoo aqueles que vão ouvir essa live depois, ou em formato de podcast, ou em formato de live, e eu declaro sobre a vida deles o que Jeremias falou. Eu declaro agora como profeta de Deus, só eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e pensamentos de bem, para que você possa cumprir o propósito que eu determinei para a tua vida, hoje e sempre. Que essa palavra que está em Jeremias, ela possa fazer sentido na vida de cada um. Eu libero sobre a vida de cada um uma palavra profética e eu declaro em nome de Jesus que eles serão libertos de todo esse cativeiro de emoções errôneas, equivocadas, para que eles possam fluir e as mentes sejam liberadas agora. Uma semana de paz, uma semana de transformação. Que a renovação da mente, que Paulo disse em Romanos 12:2, possa se fazer e que você possa, através do teu Espírito Santo, fortalecer o homem interior de cada um, para que eles possam crescer na tua presença, em sabedoria, em graça e em virtude. E o teu propósito se cumpra de maneira sobrenatural na vida de cada um aqui e dos que ouvirão essa live. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Muito obrigada pelas palavras. Eu vou rapidamente tirar aqui, os comentários, para que você possa fazer uma foto, para que você possa me marcar, para que você possa dizer o quanto fez sentido para você essa live do No Secreto. Que Deus te abençoe, que os teus pensamentos, a partir de agora, sejam pensamentos de paz, para que você possa ter sentimentos corretos e verdadeiros e que possa refletir no teu estilo de vida de maneira sobrenatural. Um beijo para cada um de vocês, tá? E uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Amém.